Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia. Nós vamos hoje falar sobre mecânica da respiração. Esse é o quarto vídeo que nós estamos fazendo sobre esse capítulo tão importante da fisiologia respiratória. Nós estamos lendo aqui no Minutos de Leitura o livro do John West, o livro de Fisiologia Respiratória Moderna. Se você não acompanhou os outros vídeos, sempre eu digo aqui para vocês que é importante acompanhar os outros vídeos. Para isso eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo aqui. Aí você aproveita, curte os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, você também aproveita para se inscrever no nosso canal, fazer parte desse grupo que é o Apollo Fisioterapia, e também, se você apertar o sininho, você sabe que aqui no YouTube, o que acontece com você? Você recebe sempre uma notificação de que lançamos vídeos aqui no canal Apollo Fisioterapia. Vamos lá falar mais um pouquinho sobre mecânica da respiração. Como eu disse, esse é o nosso quarto vídeo que vai falar sobre mecânica da respiração. Bora lá! Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos dar sequência aqui no que nós estávamos estudando. Estamos aqui na página 91 do capítulo 7 do livro do John West. Para quem não sabe, nós estamos lendo, né, a quinta edição do livro de Fisiologia Respiratória do John West. Então vamos dar continuidade. Estávamos falando sobre tensão superficial do alvéolo, os efeitos, né, do surfactante na respiração e na mecânica respiratória, e agora nós vamos continuar aqui, que vai fazer mais uma pergunta e o John West vai nos responder. Quais são as consequências da perda de surfactante? Com base nas suas funções acima discutidas, portanto discutido no vídeo anterior, né, no nosso discussão anterior, prevemos que sejam pulmões rígidos. Né? Então, quais seriam as consequências? Pulmões rígidos, de baixa complacência, áreas de atelectasia, áreas cheias de transsudato. Na verdade, essas são características fisiopatológicas da síndrome da angústia respiratória do latente, ou então até mesmo, né, aqui acrescento eu, não John West falando, mas síndrome da angústia respiratória adulto. E esta doença é causada por uma ausência deste material crucial. Há um outro mecanismo que aparentemente contribui para a instabilidade dos alvéolos do pulmão. Então, as figuras 1.2, 1.7 e 4.3, que são de outros capítulos, inclusive, elas lembram-nos que todos os alvéolos, exceto aqueles imediatamente adjacentes à superfície pleural, são rodeados por outros alvéolos e são, por esta razão, suportados uns pelos outros. Em uma estrutura tal como esta, em uma estrutura tal como está com muitos elos de conexão, qualquer tendência de um grupo de unidades a reduzir ou aumentar o seu volume relativo ao resto da estrutura sofre oposição. Por exemplo, se um grupo de alvéolos tiver uma tendência de se colapsar, grandes forças expansoras serão desenvolvidas sobre eles, em virtude do fato de que o parênquima circunjacente está ou é expandido. Este suporte oferecido às unidades pulmonares por aqueles que as rodeiam é denominado interdependência. Os mesmos fatores explicam o desenvolvimento de baixas pressões em torno dos grandes vasos e vias aéreas à medida que o pulmão se expande. Agora nós vamos entrar em outro tópico, causas de diferenças regionais na ventilação. Então nós vamos falar sobre as causas aí. Na figura 2.7, lá do capítulo 2, que vimos, né, que as regiões inferiores do pulmão ventilam-se mais que as zonas superiores. E este é um lugar conveniente para discutir a causa dessas diferenças topográficas. Né? Foi demonstrado que a pressão intrapleural é menos negativa embaixo do que no topo do pulmão. As razões disso é o peso do pulmão. Qualquer coisa que seja suportada exige uma pressão maior abaixo dela do que acima, a fim de equilibrar as forças que atuam de cima para baixo. E o pulmão, que é em parte suportado pela caixa costal e pelo diafragma, não constitui exceção. Assim, a pressão perto da base é mais alta, ou seja, no nosso caso, menos negativa, do que no ápice. A figura 7.8, que é a figura que está nesse capítulo, página 92 aí para quem está acompanhando comigo, mostra o modo pelo qual o volume de uma porção do pulmão, por exemplo, um lobo, expande-se à medida que a pressão em torno dela é diminuída. A pressão dentro do pulmão é a mesma que a pressão atmosférica.
Observe que o pulmão é mais fácil de inflar a baixos volumes do que a altos volumes, quando ele se torna mais rígido. Uma vez que a pressão de expansão na base do pulmão é pequena, esta região possui um volume pequeno em repouso. Entretanto, como ela fica situada em uma parte muito inclinada da curva pressão-volume, ela se expande bem com a inspiração. Em contraste, o ápice do pulmão possui uma pressão grande de expansão, um grande volume de repouso e uma pequena alteração de volume na inspiração. Ora, quando falamos então de diferenças regionais da ventilação, significamos a alteração do volume por unidade de volume em repouso. É claro que pela figura 7.8, que é essa que a gente está vendo aqui, que a base do pulmão apresenta uma alteração maior de volume e menor volume de repouso do que o ápice. Assim, a sua ventilação é maior. Observe o paradoxo de que, embora a base do pulmão seja relativamente mal expandida em comparação com o ápice, ela é mais bem ventilada. A mesma explicação pode ser apresentada para a grande ventilação do pulmão, que fica em posição inferior, tanto na posição supina quanto na posição lateral. Então, quando você coloca o paciente de barriga, paciente deitado ou paciente em posição lateral, e aí aqui eu acrescento a pronação, inclusive. Uma alteração notável na distribuição da ventilação ocorre em baixos volumes pulmonares. Na figura 7.9 da página 93, aqui ela é bastante semelhante à figura 7.8, exceto que ela representa a situação de volume residual. Isto é, após uma expiração completa, agora as pressões intrapleurais são menos negativas porque o pulmão não está tão bem expandido e as forças de recuo elástico são menores. Entretanto, as diferenças entre o ápice e a base ainda estão presentes em virtude do peso do pulmão. Observe-se que a pressão intrapleural na base, na realidade, excede a pressão nas vias aéreas. Nesta condição, o pulmão na base não está sendo expandido, mas comprimido. Então, quando a gente expira até volume residual. E a ventilação é impossível, até que a pressão intrapleural local caia abaixo da pressão atmosférica. Em contraposição, o ápice do pulmão está em parte favorável da curva pressão-volume e ventila-se bem. Assim, a distribuição normal da ventilação é invertida. As regiões superiores ventilando-se melhor do que as zonas inferiores. Agora nós vamos falar de fechamento das vias aéreas. A região de compressão do pulmão nas vias aéreas, do pulmão nas bases, não tem espremido para fora todo o seu gás. A região de compressão do pulmão na base não tem espremido para fora todo o seu gás. Na prática, as pequenas vias aéreas, provavelmente na região dos bronquíolos respiratórios, fecham-se primeiro, assim aprisionando o gás nos alvéolos distais. Esse fechamento das vias aéreas ocorre apenas em volumes pulmonares muito baixos em indivíduos normais e jovens. Entretanto, em pessoas idosas aparentemente normais, o fechamento das vias aéreas nas regiões mais inferiores do pulmão ocorrem em volumes mais altos e podem estar presente a capacidade residual funcional. A razão para isto é que o pulmão em envelhecimento perde o seu recuo elástico e as pressões intrapleurais, portanto, tornam-se menos negativas, assim aproximando-se a situação apresentada numa figura 7.9, que é aquela figura anterior que a gente acabou de citar. Nessa circunstância, as regiões inferiores do pulmão podem ser apenas intermitentemente ventiladas. Isso leva a uma troca defeituosa. Uma situação semelhante frequentemente desenvolve-se em pacientes com algum tipo de doença pulmonar crônica. Propriedade elástica da parede torácica. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Propriedades elásticas da parede torácica. Exatamente como o pulmão é elástico, assim também é a caixa torácica. Isso pode ser ilustrado pondo-se ar dentro de um espaço interpleural, no pneumotórax, por exemplo. A figura 7.10, que está aqui na página 94, mostra que a pressão normal fora do pulmão é subatmosférica, exatamente como ela é no frasco da figura 7.3. Quando o ar é introduzido no espaço intrapleural,
Elevando a pressão atmosférica, o pulmão colapsa para dentro e a parede torácica salta para fora. Isso mostra que, sob condições de equilíbrio, a parede torácica é tracionada para dentro, enquanto que o pulmão é tracionado para fora. As duas trações equilibram-se uma à outra. Essas interações podem ser vistas mais claramente se plotarmos uma curva de pressão-volume para o pulmão e para a parede torácica, que é a figura 7.11. Para isso, o indivíduo inspira ou expira em um inspirômetro e a seguir relaxa seus músculos respiratórios enquanto a pressão da via aérea é medida. Incidentalmente, isso é difícil em um indivíduo destreinado. A figura 7.11 mostra a capacidade residual funcional e a pressão de relaxamento do pulmão e das paredes torácicas é atmosférica. De fato, a capacidade residual funcional é o volume de equilíbrio quando o recuo elástico do pulmão é equilibrado pela tendência normal da parede torácica de saltar para fora. Em volumes acima disso, a pressão é positiva e a volumes menores, a pressão é subatmosférica. Também mostrada essa curva do pulmão isolada, esta é semelhante à mostrada na figura 7.3, exceto que, para clareza, nenhuma esterese está indicada e as pressões são positivas em vez de negativas. Em relação às paredes, as pressões que seriam encontradas na experiência da figura 7.3, se depois que o pulmão tivesse atingido certo volume, o tubo para o espirômetro fosse pinçado, o frasco aberto para a atmosférica, de tal modo que o pulmão se relaxasse de encontro com a via aérea fechada. E a pressão nas vias aéreas medida. Observe que a pressão zero, o pulmão está no seu volume mínimo, que é abaixo do volume residual. Terceira curva é para a parede torácica unicamente. Nós podemos imaginar isso sendo medido em um indivíduo com uma parede torácica normal e ausência do pulmão. Observar que a capacidade residual funcional, a pressão de relaxamento é negativa. Em outras palavras, a este volume, a caixa torácica está tendendo a saltar para fora. Não é senão até que o volume seja aumentado para cerca de 75% da capacidade vital que a pressão de relaxamento é atmosférica. Isto é, que a parede torácica encontrou a sua posição de equilíbrio. Em todos os volumes, a pressão de relaxamento do pulmão mais parede torácica é a soma das pressões do pulmão e parede torácica medidas separadamente. Uma vez que a pressão a um dado volume é inversamente proporcional à complacência, isso significa que a complacência torácica do pulmão e da parede torácica é a soma recíproca das complacências do pulmão e da parede torácica medidas de forma separadamente. Pessoal, fiz um vídeo falando para vocês sobre capacidade residual funcional e postei aqui já no nosso canal, vou deixar também na descrição desse vídeo para você. Inclusive eu usei uma figura parecida com essa figura que o John West explica aí a respeito da parede torácica e do parênquima pulmonar, beleza? Então, ó, estamos quase no fim do capítulo 7, tem mais um vídeo que vai falar para vocês do capítulo 7, então não perca o próximo vídeo aqui no canal Apolo Fisioterapia, esse é o Minutos de Leitura.